Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno aqui com vocês, gente, para a gente continuar, né? Para a gente dar sequência aí nos nossos estudos e não perder o foco, tá, galera? Vamos lá, eu tô lá na Biologia A com vocês, depois eu identifico certinho lá, eu acabei esquecendo de identificar aqui no slide, mas depois eu identifico certinho com vocês lá o número da aula, né, no YouTube lá para vocês poderem ter acesso. Então, eu tô lá na Biologia A, aula 3, tá? Então a gente vai começar a falar um pouquinho lá da composição química da célula, composição química celular. Então, vamos falar um pouquinho, né, dos compostos inorgânicos. Então, lembra que existem os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos, tá? Os compostos inorgânicos são aqueles chamados mais simples, né? Então, basicamente, eu digo que eles são mais simples, não tem ligações carbônicas, né? Como assim? Ligação de hidrocarboneto com hidrocarboneto, ligação de carbono com carbono. Então, eu não vou ter isso. Ah, quer dizer que inorgânico não tem carbono? Não, não é isso, né? Quer dizer que não tem ligação de carbono com carbono, de hidrocarboneto com hidrocarboneto, tá? Como assim, ó? Um inorgânico aqui, ó, é o gás carbônico, CO2. Então, né, ele tem carbono, só não tem ligação de carbono com carbono, tá? Então, aqui são aqueles compostos mais simples, digamos assim, ok? Que não formam essas ligações carbônicas, tá? Que mais? Então, eu vou falar o primeiro composto hoje. Hoje eu vou falar para vocês sobre um composto que é extremamente importante, que é a água. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a água, algumas propriedades, algumas coisas importantes sobre ela, tá? O que eu tenho aqui, ó, propriedades. Fato, né? Principal componente da célula, principal componente, né, que ocorre lá na célulazinha, tá? Deixa eu escolher uma outra cor aqui que acho que fica melhor aqui, um vermelhinho, sai legal aqui, sai, tá? Possui 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, então aquela representação básica, né, gente? H2O, acho que isso é tranquilo para vocês, e apresenta a natureza polar, né? O que é essa natureza polar? Então aqui tem uma imagem que deixa melhor isso para vocês, ó. Então o que acontece, né? Esse oxigênio que está aqui, ele tem uma tendência a ser negativo, e os hidrogênios, desculpa, a tendência a ser positivos. Então esse oxigênio que está aqui tem a tendência a ser, né, negativo, ele tem uma tendência muito grande de ganhar elétrons, ou atrair elétrons. Então, aquela questão, né? Ele vai acabar atraindo outras moléculas para cá. Eu já vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso, tá? Já vou entrar mais nessa questão. Então, aquela questão, né? A água tem uma natureza polar, a água tem uma polaridade? Sim, a água tem uma polaridade. Então, que nem eu falei para vocês, o oxigênio tem uma tendência a ser negativo e os hidrogênios a serem positivos, tá? Uma coisa que é importante nessa questão da coesão, né, a tensão superficial. Então aqui, gente, a gente consegue provar até essa questão de ser polar, tá? Porque aqui, ó, esse oxigênio que é negativo aqui, tá? Ele tem uma tendência a ganhar elétrons, ou seja, ele vai se ligar muito facilmente com o hidrogênio de outra molécula d'água, tá? Então ele vai fazer a tal da ligação de hidrogênio, ou as pontes de hidrogênio, tá? Isso a gente consegue ver, então, por essa propriedade, né, da coesão, que a gente consegue enxergar a tensão superficial. Tá, o que é tensão superficial? É aquela questão que acredito eu que vocês já viram, né, do inseto quando ele consegue caminhar por cima da lâmina da água, né? Porque a água faz essas ligações firmes e forma uma fina película em cima da lâmina d'água, tá? Fazendo com que o inseto consiga caminhar ali, beleza? Que mais? Tá, mas como é que essa água ocorre, né, nos seres vivos? Então a gente diz que ela não é igual, apesar de ter uma importância, né, grande, ela não é igual. Então ela tem uma variação em relação, né, às espécies, né? Então em humanos cerca de 70% do nosso organismo é de água, de uma água viva 90%. Em relação à idade, um bebê lá cerca de 80% do seu corpo, um idoso 60%. E também em tecidos, neurônios lá cerca de 70% e a dentina lá, que faz parte lá dos dentes, né, do esmalte dos dentes, cerca de 12%. Então tem uma variação de água aí em relação, né, à espécie, à idade, no caso aqui dos humanos e também nos tecidos humanos ali, ok? Que mais? Aquilo que eu falei para vocês, né? Então ela tem uma polaridade, né? Então esse oxigênio aqui tem uma tendência a ser eletronegativo, tá? E os hidrogênios têm uma carga positiva. Então isso aqui faz com que ele tenha atração, né? Faz com que ele ganhe elétrons. Então esse oxigênio aqui tende a atrair outras moléculas, né? Como o hidrogênio que é positivo, formando então as pontes, as ligações de hidrogênio, tá? Ó, aqui tem essa questão que eu falei para vocês, ó. Então a gente consegue ver aqui, ó, o oxigênio, tá? A tendência a ser, né, eletronegativo, então negativo, tá? Se ligando ao hidrogênio que é positivo, fazendo, né, a ponte hidrogênio, a ligação de hidrogênio, tá? Então é assim que a água mostra essa afinidade que ela tem por ela mesma, né? Por outra molécula, beleza?
O que mais que é importante? Funções, né? Por que a água serve? Por que a água é importante no corpo de vocês? Então, aqui, ó, atua como regulador térmico, tá? Como é que ela vai regular o teu corpo termicamente? Ela vai regular isso através do suor, tá? Então, através do suor, ela vai regular termicamente o teu corpo, tá? Atua como um bom solvente, cuidado com aquele termo, né? Solvente universal. A água não é um solvente universal, ela é um bom solvente, mas não é universal. Para ser universal, tem que dissolver qualquer tipo de substâncias. Tá? E a gente já parte do princípio que água e óleo não se misturam. Então, não é um solvente universal. Tá? Ela também atua com transporte de substâncias, né, através do teu sangue. Então, lá pela tua corrente sanguínea. Então, lembra que na tua corrente sanguínea você tem lá, além das células, você tem o teu chamado de plasma sanguíneo. E nesse teu plasma sanguíneo você tem basicamente a constituição feita de água, né, formado por água, tá? Então é lá que vai atuar transportando substâncias, nutrientes para os teus tecidos, células, né, órgãos, tá? Também atua como um lubrificante natural entre cartilagens, né? Então atuando, né, nessa situação, então sendo um lubrificante entre as cartilagens, diminuindo o atrito entre elas, tá? Que mais? Também promove adesão, né? Adesão entre o quê? Então a gente consegue ver, né? Quando a água ela pinga na sua pele, ela não é repelida, né? Então ela fica ali, logicamente a gota escorre, professor, escorre, mas você vê que ela fica aderida à tua pele, ela não sai assim, ela não repele, né? Então ela tem uma adesão, tá? Ela tem a capilaridade. O que é a capilaridade? A capacidade da água percorrer finos tubos. Então aqui pensando lá na teoria de Dixon, teoria de Muncke lá, que explica, né, o transporte do xilema e o transporte do floema, né? Então a água consegue percorrer esses tubos, esses vasos e chegar lá para a raiz, para a folha, né, para o tronco, tá? Então a capilaridade, desculpa. E também aqui a questão das reações de hidrólise, né? Também é um outro fato importante, né? Lembrar que essas reações de hidrólise seria o quê? Quebra pela molécula d'água, tá? Mas simplesmente a água quebra os compostos? Não. Essa hidrólise aqui, ó, ela é mediada, tá, gente? Então, ela ocorre por meio do quê? Ela ocorre por meio lá de uma associação, né? Ela ocorre por meio lá de uma ação, né? No caso, não associação, uma ação de enzimas. Então, basicamente, se eu pensar, a água é o substrato para as enzimas poderem catalisar, para as enzimas poderem promover a quebra de certos compostos, tá? Então, essa é a ideia que eu quero que vocês tenham. Então, não é a água diretamente que quebra os compostos orgânicos, e sim a água sendo substrato para as enzimas fazerem isso aí. Então, uma hidrólise mediada por enzima, tá? Então, é dessa forma que vai acontecer, ok? Que mais? Ó, vamos falar um pouquinho sobre os sais minerais, né? Então, eu separei aqui um pouquinho lá para a gente conversar sobre os sais minerais. Então, basicamente aqui, o segundo composto inorgânico, tá? Que eu vou falar com vocês hoje. Então, são dois, a água e os sais minerais. São só esses dois compostos inorgânicos. Eu vou separar essa aula em dois momentos, tá, gente? Porque não dá para falar só em um momento, senão vai ficar ruim. Eu prefiro separar em compostos inorgânicos e orgânicos. Essa aula é só compostos inorgânicos, tá? Então, o que a gente tem aqui de compostos inorgânicos? O que eu falo de sais minerais, na verdade? A gente fala que eles regulam funções biológicas, eles regulam funções celulares, tá? Essa é a ideia, tá? A gente classifica eles como macro e micronutrientes. Macro, aqueles que vocês precisam muito, mais de 100 miligramas ao dia. Micro, aqueles que vocês precisam um pouco menos de 100 miligramas ao dia, tá? Então, essa é a classificação básica que vocês têm. Uma coisa que é importante sobre sais minerais é que eles não passam por processos digestivos. Então, assim, ó, não tem digestão de sais minerais. Eles não são quebrados, né? Eles não passam por processos digestórios no corpo de vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro, ó, ferro atua no transporte de gases. Então aqui, ó, atuando lá com a tua hemácia, principalmente pensando lá no transporte de oxigênio, transporte de O2, tá? Lembra lá que o ferro, um dos problemas aqui, a falta dele é anemia, né? Então, anemia é um problema e uma situação para a gente corrigir seria o quê? A ingestão de alimentos, né, ricos em ferro, como o feijão, como a beterraba, né, como a couve, que são ricos em ferro, tá? Que mais? Cálcio. Cálcio bem importante, porque aqui, ó, formação de ossos e dentes, tá? Também atua na coagulação do sangue, também atua na contração muscular, tá? Qual que é o grande problema ligado à falta de cálcio aqui? A osteoporose, né? Então, o enfraquecimento dos ossos
e também, né, falha na coagulação. Então, assim, hemorragias decorrentes da falha de coagulação sanguínea aqui nesse indivíduo, tá? Aonde que eu encontro cálcio, né? Então aqui lembra, né, aqueles alimentos, né, leite e seus derivados, né, são ricos em cálcio, tá? Que mais? Fosfato, né? O fosfato eu vou dizer agora o que? Atua na formação dos nucleotídeos do DNA e do teu RNA, tá? Então lembra lá quem? Adenina, timina, citosina, guanina e a uracila, né? O A, o T, C, G e U, tá? Também ligado com armazenamento de energia em relação à nossa molécula de ATP, adenosina trifosfato, então a nossa molécula, né, energética que fornece energia para o nosso corpo, tá? O fosfato aqui, gente, o que eu posso ter, né? Então, o que eu posso ter se me faltar fosfato? Então, eu posso ter um baixo rendimento energético, uma baixa produção de energia, eu posso ter fadiga, né, muscular, eu posso ter a má disposição, né? Então, todas essas questões ligadas à falta energética do teu organismo, tá? Como é que eu corrijo isso? Alimentos ricos em fosfato, feijão, carnes, em geral, tem fosfato, né? Você consegue adquirir uma concentração de fosfato. Também, acho que, se não me engano, couve também é rica em fosfato, tá? Que mais, gente? Magnésio, tá? O que ele tá ligado? Formação da clorofila. Opa, então, logicamente, aqui para plantas, né? Vegetais, tá? E também atua no relaxamento muscular, tá? Então, ele também vai atuar dessa forma aqui. Aonde que eu vou encontrar magnésio agora, né? Aonde que eu vou encontrar o magnésio? O magnésio a gente encontra em frutos do mar, né? Então, aqueles alimentos, né, que são oriundos do mar, tá? A gente encontra uma concentração de magnésio, tá? Que mais? Sódio e potássio agora, eu vou falar junto com vocês, né? Porque esse complexo aqui é muito importante do sódio e potássio, ele faz a chamada de bomba sódio e potássio, a bomba NAK, tá? O que ela vai estar ligada, né? O que a bomba NAK vai fazer? Propagação do impulso nervoso, levando isso para onde? Levando esse impulso nervoso até a tua célula, né? Ah, para que esse impulso nervoso vai ser levado lá? Para executar uma ação, para você ter um movimento, então para contração muscular, sim, pode ser para contração muscular, para uma resposta do teu organismo, tá? Então levando esse impulso nervoso até a célula. Também ligado aqui o equilíbrio hídrico, né? Então a questão da água no teu organismo, né? Então aqui também vai estar ligado. Mais ligado o sódio é isso, tá? O equilíbrio hídrico, tá, gente? Tá? Beleza. Se eu tiver problemas, né, o que eu vou ter? Então, eu vou ter problemas na propagação desse impulso, né, se eu tiver uma baixa ingestão desses dois elementos, né, e também aqui eu posso ter, né, um desequilíbrio, né, hídrico no meu organismo, tá? Aonde que eu consigo, como é que eu consigo, como é que eu consigo, então, no caso, aumentar a concentração desses dois componentes no meu corpo? Então, pensando aqui no sódio, o sal, né, gente, o sal de cozinha, se for pensar, e o potássio, principalmente a banana, né? É muito rica em potássio, tá? Beleza, gente? Então, aquela questão que é bem importante, né? Esses dois itens em relação ao sódio e potássio, tá? Iodo, formação dos hormônios da tireoide, né? Então, aqui, ó, gente, a tireoide ligada, né, à questão do hipertireoidismo, né? O hipo, a baixa atividade dessa glândula, o hiper, alta atividade dessa glândula, né? Controlando, então, o metabolismo de vocês. Então, bem importante esse iodo aqui. Aonde que eu obtenho iodo, professor? Então, eu vou obter o iodo lá no sal iodado, ou também eu posso obter o iodo lá em frutos do mar, tá? Também são alimentos que contêm, né, iodo. O que eu posso ter, né, se eu tiver uma baixa de iodo? Então, a disfunção em relação a esses hormônios da tireoide, geralmente lá o hipotireoidismo, tá? A glândula inchar, né, e causar uma série de problemas alterando o seu metabolismo. A pessoa tendendo a engordar, né, e o metabolismo trabalhando de uma forma lenta, no caso, tá? Cloro, o que o cloro é importante? Então, manutenção do pH, então, principalmente pensando no que, né, gente? Ácido clorídrico, né? O ácido que é responsável pela quebra de proteínas lá no estômago de vocês, né? As enzimas. Então, aquele pH lá é importante a presença desse cloro aqui, tá? Muito importante, tá? Que mais, gente? Enxofre, né? O enxofre também é importante. Onde que eu encontro ele, né? Aqui é um componente que ele está presente em aminoácidos e proteínas. É muito importante, né? O enxofre. Então ele está lá, né,
compondo, né, aminoácidos e compondo proteínas, então vai entrar na formação desses aminoácidos, entrar na formação dessas proteínas. Sim, logicamente, com a baixa de enxofre, você vai ter problemas na formação de certos aminoácidos e, consequentemente, de certas proteínas, tá? Porque, lembra, o aminoácido leva à formação de uma proteína, né? Toda proteína tem na sua cadeia aminoácido, tá? Flúor, o que ele vai ter agora, né? Formação e fortalecimento dos dentes, então muito ligado a essa questão. Se eu tiver uma baixa, o que eu posso ter? Posso ter dentes fracos, eu posso ter cáries. Ah, como é que eu posso aumentar a ingestão disso? Aqui, gente, principalmente pelo consumo da água, né? Que se a gente pensar lá, a água torneral, assim dizendo, a água mineral também, algumas são enriquecidas com flúor, tá? Então, se você pensar a tua água torneral aí, que ela é cedida aí pela nossa Sanepar, né? Companhia de Saneamento do Paraná, ela é enriquecida com flúor, né? Então, isso é básico, é lei, né? Então, o povo tem que ter, né, uma concentração, mesmo que seja mínima de flúor, tá? Para manter, então, né, fortalecer e estar sempre lá, no caso lá, mantendo esses dentes, né, fortes e contra, né, esses micro-organismos. Beleza, gente? Tranquilo? Ó, então hoje eu falei com vocês sobre as substâncias inorgânicas, água e sais minerais, tá? Bem direto e reto que vocês precisam saber o que é importante, ok? Beleza, gente? Obrigado aí pela atenção, meus queridos. Se cuidem e até a próxima.